Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu quero falar do assunto: um cristão pode perder a salvação? Minha ideia não é esgotar o tema, o assunto, mas apenas falar aqui da maneira como eu me posiciono. Antes de responder a essa pergunta, o termo cristão precisa ser definido. Um cristão não é uma pessoa que levantou a mão, fez uma oração, foi para a frente do santuário, na igreja, ou cresceu em uma família cristã. Embora cada uma dessas coisas possa fazer parte da experiência cristã, não é isso o que o faz um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador. Portanto, com essa definição em mente, pode um cristão perder a salvação? Talvez o melhor jeito de responder a essa pergunta tão crucial, tão importante, seja examinar o que a Bíblia diz que acontece no momento da salvação e estudar o que perder a salvação significa. Mas antes de fazermos menção a alguns exemplos, deixe-me lembrá-los do texto que encontra-se no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 9, na parte final do versículo, que diz o seguinte: a salvação pertence ao Senhor. Dizer que a salvação pertence ao Senhor é dizer que a salvação não é de forma alguma dependente ou determinada pela obra, dignidade ou vontade do homem. A salvação não é obra do homem, não é um esforço cooperativo entre Deus e o homem. Deus fazendo a sua parte e o homem a dele. A salvação, meus irmãos, é obra inteiramente de Deus, somente. Ela é totalmente a obra de sua graça. A obra e o mérito humano nem mesmo entram em questão. É tudo pela graça. Não graça mais batismo, não graça mais obras. A graça somente realiza a salvação. A graça mais algo cessa de ser graça. Perceba o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. Podemos prosseguir agora, meus irmãos, com alguns exemplos de um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, um cristão é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém estar em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse versículo está falando de uma pessoa se tornando uma criatura completamente nova, como resultado de estar em Cristo. Para um cristão perder a salvação, a nova criação teria que ser cancelada e revertida. Em segundo lugar, um cristão é redimido. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nos diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. A palavra redimido ou resgatado se refere a uma compra sendo feita, um preço sendo pago. Para um cristão perder a salvação, Deus mesmo teria que revogar a sua compra, pela qual pagou com o precioso sangue de Cristo. Em terceiro lugar, um cristão ele é justificado. Romanos 5,1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificar significa declarar justo. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador é declarado justo
por Deus. Para um cristão perder a salvação, Deus teria que voltar com a sua palavra e desdeclarar o que tinha previamente declarado. Em quarto lugar, um cristão tem a promessa da vida eterna. João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é uma promessa de eternidade para sempre. E com Deus. Deus promete, acredite, e você terá a vida eterna. Para um cristão perder a salvação, a vida eterna teria que ser retirada. Se um cristão tem a promessa de que viverá para sempre, como então Deus pode quebrar essa promessa e retirar a vida eterna? Em quinto lugar, um cristão tem a garantia da glorificação. Romanos 8, no verso 30, nos diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Como aprendemos em Romanos 5,1, a justificação é declarada no momento da fé. De acordo com Romanos 8,30, a glorificação é a garantia a todos que Deus justifica. Esse termo se refere a um cristão recebendo um corpo de ressurreição perfeito no céu. Se um cristão puder perder a salvação, então Romanos 8,30 está errado, porque Deus não pode garantir a glorificação para todo aquele que Ele predestinou, chamou e justificou. Muitas outras ilustrações do que ocorre no momento da salvação podem ser compartilhadas. Até essas poucas que compartilhamos, no entanto, deixam bem claro que um cristão não pode perder a sua salvação. A maioria, se não tudo, do que a Bíblia diz que acontece com uma pessoa quando ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, seria eliminado se a salvação pudesse ser perdida. A salvação não pode ser revertida. Um cristão não pode deixar de ser uma nova criatura. A redenção não pode ser desfeita. A vida eterna não pode ser perdida e ainda ser considerada eterna. Se um cristão pudesse perder a salvação, Deus teria que voltar com sua palavra e mudar de ideia. Duas coisas que a Bíblia diz que Deus nunca faz. As objeções mais frequentes à crença de que um cristão não pode perder a salvação são as seguintes. Em primeiro lugar, o que dizer sobre aqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral? E, segundo, o que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e negar a Cristo? O problema com essas duas objeções é a suposição. São cristãos? Em primeiro lugar, meus queridos, a Bíblia diz que um cristão verdadeiro não vai viver continuamente em um estilo de vida imoral e pecaminoso, como o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 6. Em segundo lugar, a Bíblia declara que qualquer um que abandone a fé está demonstrando que ela, nunca foi um cristão verdadeiro. 1 João, capítulo 2, no verso 19. Um cristão não pode perder a salvação. Nada pode separar um cristão do amor de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Nada pode remover um cristão da mão de Deus, João 10, 28 e 29. Deus está disposto, meus irmãos, e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu. Em Judas, nos versos 24 e 25, aqui para encerrar, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de
todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Portanto, um cristão verdadeiro não pode perder a salvação. Deus em Cristo vos abençoe.